Bom, pessoal, estou fazendo um teste aqui com um programa de gravação de tela do computador. Tá? Eu queria falar um pouquinho sobre a passagem que está em 1 Reis 18, que é o famoso enfrentamento de Elias contra os profetas de Baal, né? Que eram muitos. Tem umas marcações temporais ali naquela história que ela confirma mais uma vez essa ideia aqui das vigílias do dia hebreu, que baseado no que Davi escreveu ali no Salmo 90, né? Porque 1000 anos são para o Criador, né? Como o dia de ontem que passou como um dia, e também como a vigília da noite, que é aquele intervalo de 3 horas, né? Chamavam vigília, que era o intervalo da troca da guarda romana, dos romanos, né? Durante um pernoite, né? Tinha que trocar de tempo em tempo para que pudesse se revezar ali a vigília noturna, né? E não tivesse sono nos soldados. Isso também acontecia no templo, tá? Com os sacerdotes que tinham que vigiar o fogo do altar. Então, para eles não passar a noite inteira em claro, eles revezavam, né? Isso é o que se chamava de vigília, esse intervalo de horas entre a troca de uma turma e por outra, vamos dizer assim, né? E também o próprio Messias disse em Lucas 12 que a gente deveria estar vigiando, né? Como encarregados da casa dele, e a gente não sabe exatamente em que hora ele viria, né? Mesmo comportamento do capitão do templo também, né? Que é o famoso ladrão da noite. Que ele viria numa vigília mais no fundo da noite mesmo, né? No meio da noite, justamente para avaliar se os servos estão vigiando como deveriam, né? Ou se eles não estão dormindo. Então ele falou ali que se vier na segunda vigília ou na terceira, né, e ele pegar a gente vigiando, então a gente é bem-aventurado, né? Ele falou entre segunda e terceira vigília, né? Que era mais ou menos a altura também, fisicamente falando, no templo, né? Que o capitão do templo ele fazia a ronda dele, né? Geralmente era entre a segunda e a terceira vigília, que é bem no miolo da noite mesmo, na alta madrugada, né? Para ver se não tinha ninguém ali dormindo. Então, quando a gente rebate, né, cada milênio da criação, que são 6.000 anos, 6 milênios dessa experimentação aqui, e depois vamos entrar para o 7º milênio, que seria o 7º dia, o sábado, né? O descanso. Se a gente for rebater cada um dos milênios como um dia, né? Lembrando a história de que o Criador disse para Adão que no dia que ele comesse do fruto, no dia, ele morreria, né? Ele acabou morrendo com 930 anos, então isso tá arrebatando direto que ele não passaria dos 1000 anos, né? Porque passando dos 1000 anos passaria de um dia, né? Ele persistiria no pecado dele de um dia para o outro, né? E não foi isso que aconteceu, ele morreu no mesmo dia em que ele pecou, né? Então, se a gente rebater esses 1000 anos para um dia, para cada dia, e também rebater isso para cada intervalo de 3 horas, né, que são considerados uma vigília, a gente tem um quadro como esse aqui, considerando o dia hebreu. O dia hebreu ele não começa à meia-noite nossa aqui, né, que é a meia-noite ocidental, mas começa com o pôr do sol por volta ali das 6 horas da tarde, né? Então a gente tem o primeiro milênio às 9 da noite, né? O segundo milênio ou dia ou vigília na nossa meia-noite, né? O terceiro milênio ou dia ou vigília às 3 da madrugada, né? E aí o quarto milênio, que é justamente a altura em que o Messias veio, né? Quarto milênio ou quarto dia ou quinto dia, se encerrando, aliás, no quarto dia ou quarta vigília, se encerrando no nascer do sol, que seria às 6 da manhã, né? Justamente quando surge a estrela da manhã, que é o Messias, né?
a luz do mundo, certo? A partir desse momento é que veio a luz do mundo. Exatamente refletido nessa ideia dos dias hebreus, ali, das vigílias, né? O quinto dia, ou milênio, ou vigília, né? A quinta vigília seria às 9 da manhã, né? E a sexta vigília, né? O sexto dia, se iniciaria ao meio-dia, aí, né? Na verdade, se concluiria ao meio-dia, que é mais ou menos a altura em que a gente está, tá? A gente está finalizando o sexto dia, que é a sexta vigília, né? Que é o sexto milênio também, estamos completando 6.000 anos e prestes a iniciar o sétimo dia, que é o sétimo milênio, que é a sétima vigília, por volta do meio-dia, tá? Nessa escala aqui. Isso explica também a questão da mortandade ao meio-dia, que Davi clamou para que fosse livrado dela, né? A gente está diante da mortandade. Essa mortandade aqui que assola o meio-dia é justamente a que vai vir agora, durante a grande tribulação, justamente nessa escala de tempo aqui, nesse nosso tempo, né? No Apocalipse está dito lá que após convém que o adversário seja amarrado por esse período de tempo ali, para que ele veja, né, ele é impedido de agir, então para que ele veja o reino do Messias durante esses 1.000 anos aqui, que é o sétimo dia, tá? É o sábado. Depois convém que ele seja solto por um pouco de tempo. Por quê? Porque aí sim é que ele vai ser dado à morte, certo? E só que ele vai ser dado. Por que que convém, né? Por causa da balança da justiça do Criador, né? Ele vai ser dado à morte exatamente no início da oitava vigília, né? Que corresponde às 3 horas da tarde, né? Que seria a nona hora que eles chamam, mas nona hora eles contam a hora a partir do nascer do sol, né? Então, às 3 horas da tarde é a nona hora de sol no dia, a partir das 6 da manhã. Mas às 15 horas do dia, às 3 horas da tarde, corresponderia já ao final do dia hebreu, né? Que seria a última vigília, o início da última vigília. Exatamente nessa hora que foi quando o cordeiro foi morto no madeiro, né? E é exatamente nessa hora, claro, na escala do Criador, né? Que é essa aqui, porque só o Criador pode ter essa escala de que 1.000 anos são como um dia ou como uma vigília, né? No relógio do Criador ele vai ser também dado à morte exatamente no mesmo horário, né? Que seria às 3 horas da tarde, por volta dela, né? Aí onde se inicia, né, com a morte definitiva dele, a gente ingressa na eternidade, né? Que seria o oitavo dia, a circuncisão definitiva, certo? O início do oitavo milênio e também da oitava vigília. A última vigília, porque a partir daí a parábola de terminar um dia e iniciar outro já não vai mais haver, né? A gente adentra na eternidade, não mais nessa criação parabólica aí, né? Então, e a história de 1 Reis 18 lá deixa alguns pontos que confirmam isso, porque quando Elias sugeriu o sacrifício, né, aquele desafio, vamos dizer assim, entre os profetas de Baal para que fizessem ali um sacrifício de carne, pusesse no altar e clamasse cada um ao seu Deus, né, e aquele que respondesse com fogo do céu é que era o verdadeiro. Como eles eram, os profetas de Baal eram muitos, então Elias sugeriu que eles começassem, certo? E aí eles começaram desde o nascer do sol, desde o início da manhã, nasceu o sol, eles já montaram lá o sacrifício deles, o altar, e começaram a clamar. Eles clamaram até por volta do meio-dia, o texto diz, que corresponde exatamente a esse trecho aqui, ó, a essas 2 vigílias, tá? Ou 2 dias, ou 2.000 anos, que o clamor por Baal, ao blasfemo Baal, tem se estendido, tá? Por mais ou menos 2.000 anos. Vindo de Roma lá, certo? Baal é a religião que Jezabel impôs, certo? Então, vindo daquele lado lá, nós temos um clamor a um falso, a um blasfemo, a um impostor Baal, né? Que é o Senhor, certo? Por esses 2.000 anos, por 2 vigílias, né? Das 6 da manhã, o nascer do sol, até aproximadamente o meio-dia. Quando chega o meio-dia, aí é que Elias se manifesta,
né? Que ele começa ali a debochar deles, dizendo que tem que falar mais alto, porque de repente o Deus de você está dormindo, ou de repente ele partiu para viajar, ele foi uma viagem, né? Ele se ausentou, né? Lembrando que nesse período aqui do clamor, durante essas 2 vigílias, eles também, os sacerdotes de Baal também se retalhavam, tá? Eles se retalhavam e aplicavam golpes na própria carne, no sentido assim de chamar a atenção do ídolo deles para que respondesse, né? Qualquer semelhança com pagamento de promessa, né? Com pessoas se açoitando, né? Por Baal, por pessoas subindo escadarias de catedrais de joelhos por Baal, qualquer semelhança com isso não é mera coincidência, tá? Bom, aí na véspera do sábado, né, justamente por volta do meio-dia, teve a manifestação aí. Foi aí que finalmente o Elias se manifestou. E conforme vai acontecer agora, né, a gente está aguardando a volta dele, que foi resguardado vivo, justamente para que testemunhasse nesse tempo, na hora dele, né? Ou seja, que mais uma vez, então, de acordo com essa mesma sombra aqui, ele vai se manifestar nesse mesmo horário, né? Até o horário se seguiu. E depois o texto diz que aquela palhaçada ali da tentativa para o Baal, ela terminou por volta do sacrifício da tarde. O horário do sacrifício da tarde era exatamente por volta das 15 horas, era às 3 da tarde. Tá? É justamente o horário que o Messias foi sacrificado, o verdadeiro cordeiro foi sacrificado, né? Eles faziam um sacrifício sempre por volta das 9 horas da manhã, o sacrifício da manhã, e o sacrifício da tarde é por volta das 3 da tarde, tá? Isso era a rotina do templo e do tabernáculo também. Então, por volta do sacrifício da tarde, que o texto diz ali, né, aí Elias resolveu acabar com aquela palhaçada e mostrou para todo mundo quem era o verdadeiro, né? Quem conhece a história sabe o que aconteceu lá. Mas foi nesse horário aqui. Então, isso significa que... Mas aí o texto muda de tom nesse intervalo aqui entre as 12 e as 15, que corresponderia ao relógio do Criador aqui ao sábado, né? Dizendo que o clamor deles enfraqueceu, como se não tivesse voz mais para responder. Isso indica que esse aqui é o período que eles estarão mortos, né? O sábado, né? Quando as forças das vozes enfraqueceram, emudeceram, né? Ficaram clamando por Baal durante esse tempo aqui, esses 2000 anos, certo? E agora, quando a gente vai ter a nova manifestação de Elias por conta do fim dos tempos, né? Eles estarão mortos sem poder clamar durante um dia, durante mais 1000 anos, né? E aí depois sim, quando tudo tiver esclarecido, que era o Messias quem deveria reinar, e que o que era adorado anteriormente era um impostor, né? Quando tudo isso tiver esclarecido, a morte definitiva dos blasfemos acontecerá exatamente aqui nesse horário, né? Que foi o horário quando Elias invocou o fogo da parte do Criador do céu, e o fogo consumiu o sacrifício, as pedras que estavam no altar e a água que estava num valo em redor, né? Vaporizou tudo, certo? E aí Elias conclamou a população de Israel a agarrar todos os profetas de Baal e matar eles pela espada, ou seja, a palavra, né? Justamente no Rio Jordão. O Rio Jordão é aquele que prefigura a vida e as palavras do Messias, né? É aquilo que banha Israel, certo? Que dá de beber a Israel, vamos dizer assim. Que batiza Israel, batiza, né? As palavras dele são aquilo que limpou Israel, certo? Justamente nesse horário, então, é que a morte definitiva dos profetas de Baal acontece, seguindo também essa escala de tempo que está aqui, confirmando a ideia dos Salmos 90 e de Lucas 12 ali também, rebatendo os dias da criação em milênios e em vigílias também, tá? Ao longo de um único dia hebreu. E aí também confirmado, né? Aí é Salmo 91, né? Logo após do 90, ou seja, ele está praticamente junto ali, certamente escrito com o mesmo espírito, né? E na mesma época, o 91 fala para que
Davi clama para que ele escape da mortandade, o espírito dele não temeria a mortandade que assolaria o meio-dia, né? O meio-dia é exatamente essa transição que a gente está vivendo agora, a transição entre a sexta e a sétima vigília, entre o sexto e o sétimo dia, ou seja, finalizando o sexto e último dia da vivência entre o bem e o mal, e iniciando o sétimo dia, que é o nosso descanso, né? Ou seja, terminando o quinto milênio e começando o sexto milênio, né? Aliás, terminando o sexto milênio e começando o sétimo milênio, tá? Que aqui 6.000 anos seria completado o prazo já de 6.000 anos e iniciando o sétimo dia e a sétima vigília, tá? Então a mortandade que assola o meio-dia, que Davi se referiu no Salmo 91, só pode ser a tribulação, que vai matar muita gente, claro, e entregará muitos à morte, né? Não só a morte física, mas também a morte definitiva, né? Espiritual, exatamente nessa época aqui,